Galvas, você trabalhou nesse jogo. Corinthians com time reserva, né? Só com o Hugo Souza. Primeiro tempo dominado pelo Cruzeiro, mas na segunda etapa sempre é assim, né? O Dorival arruma o time, fez ali algumas modificações e dá pra dizer que o Corinthians traz um ponto de BH, né, Galvão? Não perdeu 2 nesse caso, né? Veja bem. Olha lá, não gostou da minha. Não, é que nós temos que olhar para esse jogo de duas formas, tá? Primeiro que o Corinthians, de novo, assim como contra a Portuguesa, o Corinthians ele conseguiu trazer um bom resultado sem jogar bem. Claro, ontem estava com os reservas, contra os titulares do Cruzeiro, era um outro contexto, né? O Cruzeiro tinha muito mais obrigação da vitória do que o Corinthians. Mas o que eu quero colocar aqui é como o Corinthians ele tem sido difícil de ser batido. Como hoje o time do Corinthians, ele criou uma casca, né, uma confiança, que se você não mata ele, o Cruzeiro teve a chance de matar o Corinthians ontem diversas vezes e não matou. O Corinthians vai lá e termina o jogo e empata. Como empatou contra a Portuguesa e se classificou nos pênaltis. Então, esse é um aspecto muito positivo hoje do momento do Corinthians. O Corinthians é um time forte, é um time confiante. O Corinthians joga leve, né? Mas tem um outro lado, que é o lado negativo. O lado negativo é o seguinte: uma hora pode ser que não dê pro Corinthians empatar, se salvar, buscar o resultado, né? Porque como o time tem começado os jogos muito mal, não sei, né? De repente vai faltar lá na frente pro Corinthians conseguir trazer esse resultado para casa. Então ontem, de novo, o resultado foi muito melhor do que o desempenho. Não tem comparação, né? Como o resultado foi muito melhor do que o desempenho. O Corinthians não jogou bem, mas repito, ontem com os reservas. Maioria dos reservas. Posso só fazer uma pergunta aqui, o Leandro, Claro. pro Galvão? Porque Claro. ontem, enquanto o Galvão estava trabalhando no jogo do Corinthians, eu estava trabalhando no jogo do Palmeiras, né? Então, evidentemente que eu não consegui acompanhar tudo. Galvão, péssimo, regular, bom ou ótimo? Milans. Nossa, é um jogador muito discreto, cara. É assim, tem muito torcedor do Corinthians, eu tenho lido nas redes sociais, conversado com alguns também, que estão gostando do Milans porque ele é um jogador que não compromete e tal, o lateral que faz o mínimo e tal. Mas gente, compara com o Lucas Ramon, por exemplo, que chegou no São Paulo. Já chega dominando o ambiente, né? O espaço. Chegou chegando. Ele chegou tomando Danielzinho conta também, né? da posição. O Mas Pedro assim, Milans... mas é que o Milans, ele Mas para tem ser dono, reserva né? do Mateuzinho, tá? tem um dono na posição, não é igual por no que São que eu tô Paulo. perguntando isso pra você? Pra gente entender, porque o Dorival, ele tá rodando o grupo. Sim. Tá? E ele pediu opções. Sim. Ele pediu quantidade. Então o Corinthians atacou em algumas posições. Então trouxe pro Dorival mais opções. O Milans é um deles, porque o Corinthians não tinha um reserva pro Mateuzinho na temporada passada. O Milans consegue? Eu tenho minhas dúvidas ainda. Eu não tô seguro, Não não. tá certo disso. Não, Tá. eu não tô Choca. seguro. Eu acho que o Milans não foi testado o suficiente, entendeu? Pode ser que tenha um jogo importante Justo. que ele se destaque, Justo. ou o contrário. Ele tá se adaptando. Justo. Choca jogou bem. Jogou. Esse joga muita bola. Angileri Não, voltando. os dois zagueiros reservas são muito... O Corinthians tem 4 zagueiros de muita qualidade, né? Sim. O André Ramalho, João Pedro Choca e o Gustavo Henrique e o Gabriel Paulista, que jogam mais vezes. E o Angileri? Hoje muito abaixo do Matheus Bidu. Charles. Muito mal. Ontem muito mal. Jogou muito mal o Charles. E o outro que eu tenho dúvida, Pedro Raul. Então, é um a menos, né? Praticamente Um o a Corinthians menos. joga com um a menos. Difícil Quando... falar do Pedro Raul. Não quando joga tem, não com tem ele. substituto, Yuri Alberto. O Guinegão começou Essa é a bem, questão, mas também né? não... Mas ontem, veja bem, o Dorival não colocou o Guinegão nem 1 minuto no jogo. Não entrou no jogo, né? Não entrou. Então, eu entendi que o Guinegão vai ser titular sábado contra o Novo Horizontino. Preservado. Ele foi preservado. Ele não entrou nenhum minuto na partida contra o Cruzeiro. E o Dorival insistiu com o Pedro Raul, até que chegou uma hora que não dava mais. E aí ele saiu e, coincidência ou não, o Corinthians conseguiu empatar o jogo. O Pedro Raul, gente, não vou assim... A gente tem que tomar cuidado para falar do jogador, da pessoa e tal. Eu não quero detonar ninguém, mas o Pedro Raul, ele pode ter uma função no elenco.
E essa Modelo. função... Ah, Renatinha. Estamos falando de campo-bola, Renatinha. Campo-bola, Renata Saporito. E essa função é muito específica. O Pedro Raul, ele tem que entrar mesmo no final do jogo, como foi contra a Portuguesa, como foi contra o São Paulo, no Clássico, na Neoquímica Arena, que o Corinthians está perdendo, bota 2 centroavantes na área, lança a bola pra grande área, a bola na área e tal. Porque aí ele realmente ajuda. Porque quando o seu time está pressionando, né, você tem 2 centroavantes, você divide as atenções dos zagueiros. Não é um jogador que não tem nenhuma função, mas fora isso... Mas não emplaca, né, Galvão? Não, o Dorival tá dando chance do Pedro Raul atuar mais. Diferentemente da última vez, da última passagem pelo Corinthians, que ele jogou muito pouco. O Dorival tá dando oportunidade. Como mas titular, existe não uma dá. dificuldade ali impressionante. E outra coisa, assim, que ficou claro ontem também, o Breno Bidon jogou, foi titular contra o Cruzeiro. E ele tinha sido titular contra a Portuguesa. Voltando de lesão. Ele tá voltando de lesão. Ele não conseguiu render. Né? Tanto é que ontem ele saiu no intervalo do jogo. Ele não conseguiu render mais uma vez. Talvez fisicamente ainda esteja sentindo natural. E o Garro entrou muito bem no segundo tempo. O Garro entrou muito bem. O Garro ajudou muito o time do Corinthians. Na verdade, os 2 caras que mudaram o time do Corinthians ontem no jogo foram ele, Garro, e o André. Né? O André entrou bem pra caramba, entrou voando. Esse já é titular. Esse já é titular. Esse já é uma realidade. Agora, sábado, eu não sei qual vai ser a escolha do Dorival. Pelo que jogaram ontem, Garro na frente do Breno Bidon. Aliás, é interessante você falar do Garro, porque o Melo acabou já com a carreira do Garro, né? Como Já se quer vender não prestasse logo. pra mais absolutamente nada. Mudou não, o e o time, Galo contra o Atlético Paranaense joga, marca o gol, e o cruzamento no gol do Tioca ontem vem do Garro também. Ele tem então, gol. Quer queira, quer não, o Garro ainda tem sim espaço, tem importância nesse time do Corinthians. Assim, pra mim é indiscutível isso. Não, ele pode não ser hoje titular absoluto. Ele pode ainda melhorar que eu digo, chegar mais próximo do que ele já foi um dia. Mas assim, não é um jogador descartável, pelo amor de Deus. Ele tem 1 gol e 3 assistências no Campeonato Brasileiro. Em 4 rodadas, ele tem uma participação por gol em jogo dentro do Campeonato Brasileiro. O Rodrigo Garro, que pra muita gente acabou, já morreu, não tem mais condição de jogar no Corinthians. Ele tem 1 gol e 3 assistências no campeonato até agora. O que dá a impressão é que a galera ainda tá desconfiada. Tá presa naquele Rodrigo Garro que chegou na temporada, mas é uma coisa assim que nós vimos isso ano passado no Palmeiras com o Veiga, né, Lelê? Parece que tudo que o cara faz tá ruim. O Neymar não é assim. passa por isso.